Marcos, capítulo de número 6, versos de 30 a 44, ele nos mostra o relato do primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse milagre ele nos mostra uma relação muito interessante entre o dar e o receber. Esse assunto dentro da igreja evangélica é algo extremamente delicado e difícil de lidar, e eu acredito que durante toda a história do cristianismo esse assunto foi polêmico. Hoje em dia eu creio que ainda mais, e por dois motivos. O primeiro é que muitas igrejas grandes, principalmente as igrejas neopentecostais, distorceram muito esse assunto. E um outro motivo é que a sociedade consumista, essa sociedade muito humanista, uma sociedade muito voltada para si mesmo, né? Olhando essa atitude da igreja, acabou criando uma resistência para a pregação do Evangelho. Mas eu gostaria de mostrar, à luz da Palavra de Deus, né, à luz desse texto, o que Jesus tem a nos ensinar sobre essa relação de ofertar, essa relação de receber de Deus, né? Quando olhamos para esse milagre de Jesus, nós vamos observar um primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesse milagre, que é o fato de que Jesus está, em primeiro lugar, preocupado com a vida das pessoas, né? Quando nós olhamos esse texto, a partir do verso de número 34, Jesus, quando desce do barco, ele se depara com uma grande multidão. Existe um número imenso de pessoas, e a palavra de Deus vai nos mostrar que ele se compadeceu daquelas pessoas, porque viu que eles eram como ovelhas sem pastor. E Jesus, compadecido delas, passa-lhe a ensinar muitas coisas. Então a primeira preocupação foi de Deus oferecer algo, de Deus oferecer um alimento espiritual para a vida das pessoas. Esse acho que é um primeiro ponto que nós observamos aqui. Um segundo ponto que eu penso ser muito interessante aqui é que Jesus, diante da dificuldade, a noite vinha caindo, os seus discípulos estavam preocupados com a fome daquele povo, tanto tempo ali no meio de um deserto, um lugar escasso, sem recurso nenhum. Os discípulos falam o seguinte para Jesus: vamos dispensar o povo, porque eles assim poderão passar em algum povoado, alguma vila, comprar comida e se alimentar. E Jesus diz o seguinte para os discípulos: alimente vocês mesmos essa multidão. E o que é interessante, eu gostaria de destacar, é que Jesus pergunta o seguinte para eles: o que vocês têm a oferecer? Como vocês vão alimentar essa multidão? E os discípulos dizem: nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Isso é muito interessante, porque Jesus não pediu para eles nada além do que eles tinham a oferecer. Ao contrário do que nós vemos hoje no cenário, principalmente no mundo neopentecostal, né, exigências, extorsões, atitudes realmente de esgotar todo tipo de recurso do seu rebanho. Jesus não pede isso. Jesus pede para nós apenas o que nós podemos dar. Os discípulos então trouxeram os 5 pães e os 2 peixes, que era tudo que eles tinham. E Jesus, pegando esse alimento, agradeceu a Deus e dividiu entre os discípulos e diz: agora alimentem o povo com isso. Isso é muito interessante, porque agora eles estavam dividindo o pouco que tinham. Isso é algo que nós devemos aprender com Jesus. Nós podemos, nos nossos poucos recursos, naquilo que Deus tem nos dado e tem abençoado nossas mãos, nós somos capazes de abençoar outras pessoas. E um outro aspecto importante que nós podemos aprender nessa passagem é que Jesus, ele é poderoso, ele é grandioso e ele é maravilhoso para abençoar a nossa vida com aquilo que nós temos. Porque depois dos discípulos conseguirem alimentar, e a palavra de Deus diz que foram mais de 5.000 pessoas alimentadas, ainda sobraram
12 cestos cheios de pães e peixes. E isso era suficiente para manter aquele grupo alimentado, agora o grupo dos discípulos, por muitos dias. Eles conseguiram alimentar uma multidão e trazer subsídios para si, apenas confiando em Deus e fazendo apenas o que Deus tem pedido para que eles fizessem. E eu penso que é assim na nossa vida também. O que será que nós podemos oferecer para Jesus? Será que nós podemos oferecer os nossos talentos? Será que nós podemos oferecer uma oferta? Será que nós podemos oferecer para Jesus o nosso tempo? Seja lá o que nós pudermos oferecer para o Senhor, é isso que Ele vai usar e é com esses elementos e com essas ferramentas que Ele vai abençoar a vida de muitas pessoas e vai abençoar a sua vida também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.